Boa tarde, pessoal. Me ouvem? Sim, boa tarde. Opa, Boa tarde. Boa boa tarde. tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje, dia 12 de maio de 2023, são agora 17 horas e 30 minutos. Estamos aqui para nosso quarto encontro da trilha do EP1. Meu povo, nosso assunto de hoje é uma continuação em relação aos temas que abordamos até aqui. Vocês devem lembrar que no nosso primeiro encontro, na verdade, não houve um caso concreto, era uma apresentação de um contrato de prestação de serviços advocatícios, de uma procuração e de um subs. E a partir do segundo encontro, nós passamos a narrar uma história. Inicialmente, uma petição inicial de alimentos, na qual você, como advogado ou advogada, era contratado pela mãe de duas crianças que precisavam entrar com uma ação de alimentos em face do pai, que teria saído do lar comum, e você precisava defender o interesse dos incapazes. Uma ação simples de alimentos para os filhos. Tinha um certo diferencial, que era o fato de uma das crianças possuir uma certa dificuldade, um certo problema de respiração, e aí você tinha ali uma margem para discutir, enfim, para pedir um dinheirinho a mais nesse sentido. No nosso terceiro encontro, nós invertemos, embora tenhamos mantido a história original em certo sentido, mas agora sob uma outra ótica. Você seria procurado pelo pai enquanto profissional para elaborar sua defesa numa ação de alimentos movido pelos filhos representados pela genitora. Só que aí a história era diferente, a versão dele era diferente. E aí, claro, né, num mundo de faz de contas, você não é o mesmo advogado ou advogado do primeiro caso, até porque você não poderia advogar para partes opostas. Mas é só para manter o raciocínio que eu preferi, que eu optei por fazer dessa forma. E hoje eu quero seguir sobre esse tema. Nós falaremos sobre apelação em uma ação de alimentos, e eu vou seguir a mesma narrativa mais para frente. Queria apenas iniciar chamando sua atenção para este fato. O recurso de apelação, eu montei esse material, encaminhei já esse PDF aos respectivos coordenadores e coordenadoras dos seus NPJs. Para o pessoal da ilha, eu postei, deve ter 1 ou 2 minutos, mas a gente vai ficar reproduzindo a tela, você baixa no final, não precisa ter pressa. A apelação, você deve lembrar, é provavelmente o principal recurso do direito processual civil, né? Você recorda que, de uma maneira bastante literal, bastante simplificada até, da sentença cabe apelação. Você deve se recordar disso. Apelação é ali o recurso cabível para atacar justamente a decisão judicial, que é a sentença. Para facilitar a sua vida, um certo vai recordar é viver, eu trouxe aqui algumas explicações mais basilares sobre o tema. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças interlocutórias e despachos. Aí trago para você o que é uma sentença, aquela decisão que põe fim à fase de conhecimento do procedimento comum, etc. E aí trago especificamente o artigo 1009, falando sobre a apelação. De uma maneira simples, a sentença extingue o processo na fase de conhecimento, julgando ali o mérito, via de regra, né? Idealmente julgando o mérito do nosso processo civil. E a sentença é justamente essa decisão que vai lá e extingue. Claro, eu digo julgando o mérito, mas você sabe que existem sentenças ali, que são sentenças meramente processuais, elas extinguem o processo sem resolução.
na forma do artigo 485, não do 487, mas a gente não está aqui para perder tempo falando sobre sentença, é só para você lembrar mesmo, você estudou tudo isso quando estudou lá TGP e fase de conhecimento e, posteriormente, teoria da decisão jurisdicional e recursos. Você que é do currículo Aura. Você que não é do currículo Aura, eventualmente, estudou ali TGP, processo civil 1, processo civil 2, processo civil 3. Pois bem, isso aqui é literalmente só uma revisão para você lembrar do tema. O recurso de apelação será interposto no prazo de 15 dias, a petição conterá os requisitos do artigo 1010 e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que eu preciso que você recorde especificamente agora é: a apelação possui uma folha de interposição e ela possui as suas razões de apelação. Na prática, você encaminha a petição da interposição ao juiz prolator da sentença, comunicando que você está recorrendo. Então, ao juiz da vara tal, fulano, já qualificado, vem por seu advogado nos autos do processo em epígrafe, inconformado com a sentença de folhas tais a tais, interpor recurso de apelação pelos fatos e fundamentos que passará a expor, requer que a seguinte seja recebida e processada, vez que tempestiva, foram recolhidas as custas, conforme guia, ou deixa de recolher custas em razão de gratuidade já deferida, ou requer gratuidade por não ter meios de custear o processo, o recurso, o andamento processual, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, requer que a parte contrária seja intimada para, querendo contrarrazoar, e ao final suba ao egrégio Tribunal de Justiça para processamento e julgamento do recurso. Uma folha simples, você vai receber um modelo, não precisa se preocupar em anotar essas coisas nesse momento. A gente literalmente está só comentando uma coisa que você já estudou a exaustão no passado. A segunda página, você endereça ao tribunal. Ok. O que eu preciso lembrar para fazermos a nossa apelação nesse caso em específico? Eu preciso lembrar que eu tenho que trazer os nomes e as qualificações das partes, caso já não existam nos autos. Eu posso repetir o que estava na petição inicial, ou eu posso simplesmente informar que já estão qualificados. Isso é tranquilamente aceito. A ideia do meu pedido, causa de pedir, no sentido de as minhas razões recursais. Ou seja, a apelação não é um recurso de fundamentação. Epa. A apelação não é um recurso de fundamentação vinculada, diferente do que acontece, por exemplo, no agravo de instrumento, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário, no recurso especial. Ela tem fundamentação livre. Você recorre porque você perdeu. Ponto. Então, o que o CPC quer dizer para você é: você que foi derrotado no todo ou em parte, tem o direito de se resignar com esse pronunciamento, essa sentença, esse ato que é a sentença, e por conta disso, mediante um recurso próprio, seguindo a formatação, a fórmula do rito processual civil, você pode combater essa decisão buscando a sua alteração. E para isso, você não precisa de requisitos excepcionais, como uma repercussão geral, ou um rol, como ocorre no 1015 quando falamos do agravo, ou hipóteses específicas como omissão, contrariedade, obscuridade, erro material, como ocorre nos embargos. Não. Você tem que tão somente mostrar para o magistrado a razão e a justificativa do seu pedido de alteração. Afinal, você perdeu e você precisa explicar para o julgador por que que você não concorda.
E qual é o fundamento, qual é a razão de fato e de direito que justifica a eventual alteração, a eventual revisão daquela decisão. Nesse sentido, pessoal, convém você dar uma revisão em relação a esses artigos, caso você tenha estudado essas disciplinas faz muito tempo, e é claro, a prática leva à perfeição. E é para isso que nós estamos aqui. Nesse sentido, eu apresento a vocês no materialzinho, né, uma definição um tanto quanto bastante doutrinária do que são os efeitos da apelação, ou alguns dos efeitos da apelação. Eu não tentei de forma nenhuma exaurir o tema e nem aprofundar o tema, mas eu achei isso importante por conta de uma coisa específica: o efeito suspensivo. Por quê? Porque nós estamos falando de alimentos. E isso aqui parece contraditório em um primeiro momento, porque vai e volta e pode te induzir ao erro. Eu estou falando de um recurso de apelação em uma ação de alimentos. O artigo 1012 fala que a apelação terá efeito suspensivo. Estou até colocando aqui para facilitar a sua vida. Só que olha só, o que é efeito suspensivo? No momento da interposição da minha apelação, os efeitos daquela sentença, eles não serão mais efetivos. É como se eu atingisse a eficácia da sentença e a paralisasse. Então ela não produz efeitos pelo protocolar da minha petição de interposição. Só que isso é uma regra geral. O efeito suspensivo é natural de todo e qualquer recurso de apelação. Mas existem situações nas quais isso não acontece automaticamente, como, por exemplo, a ação de alimentos. O parágrafo 1º do 1012 nos diz: além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação a sentença que, inciso 2, condena a pagar alimentos. E o caso que nós veremos é isso. Então, o que você tem que entender? Via de regra, uma apelação suspenderia os efeitos da sentença. Só que quando nós estamos falando de alimentos, isso não acontece. Mas o parágrafo 3º do mesmo artigo diz: o pedido de concessão do efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, pode ser formulado o requerimento dirigido a 1. O tribunal, no período compreendido entre a interposição e sua distribuição, e 2. Ao relator, se já distribuída a apelação. No caso que nós vamos analisar, no caso que vocês vão elaborar, que vocês estão pelo pai, ele foi condenado a prestar alimentos, mas de uma maneira, na visão dele e sua, enquanto advogado e advogada, injusto. E você quer suspender, porque se você não fizer isso, se você não requerer a suspensão expressamente, e essa apelação for julgada só daqui a 8, 9, 10 meses, ele vai ficar todo esse tempo pagando alimentos não tendo dinheiro. Ele vai acabar sendo preso, porque ele vai ficar inadimplente. E alimentos importam em prisão civil. Então, especificamente, eu quis trazer, além de, obviamente, criar uma narrativa fática mais fácil de vocês visualizarem nesse primeiro momento, nesse primeiro contato. Eu tentei ser o mais didático possível, por isso eu escolhi o mesmo tema para as três aulas, para os 3 encontros. Eu também achei relevante por conta dessa excepcionalidade da apelação na questão da condenação de alimentos do efeito suspensivo, ok? Então, é só para você entender por que que isso está aqui, além de uma revisão, obviamente. E aí eu sigo falando efeito devolutivo, tanto um devolutum quanto apelatum, gasto ali um pouco do latim, translativo, expansivo, etc, 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 literalmente, só a título de revisão. E aí vem a parte importante
a parte relevante do nosso tema, a parte que eu realmente quero a sua atenção. Porque eu falo assim: inicialmente, faça os casos concretos da atividade 2 e 3. Eu te dou duas opções. E, na verdade, isso aqui é uma sugestão, isso aqui é uma orientação metodológica, tá? Vou te dar uma sugestão. Faz um deles e combina com algum colega para fazer o outro. Então, você faz a petição inicial, seu colega faz a contestação, e aí você faz a sua apelação. Aí você entrega a sua para ele entrega a dele para você, ele faz a versão dele, você faz a sua. Eu acho que fica legal, porque você evita cair nos vícios da sua própria escrita. Você sabe o que você escreveu na petição, você sabe o que você escreveu na sua contestação. Eu acho que você ganha mais se você dividir com alguém, tá bom? Mas é só uma sugestão. Você também pode fazer tudo sozinho. Aí olha só, o juiz Rafael, titular da 99ª Vara de Família da Capital, após receber a petição inicial, tendo deferido o pedido de gratuidade e indeferido os alimentos. Olha que coisa interessante. Alimentos, normalmente pedimos os alimentos provisórios. Nesse caso concreto que eu estou te narrando, o tal do juiz Rafael, ele recebeu a petição inicial, concedeu gratuidade de justiça para as crianças, indeferiu os alimentos provisórios. Por que que ele indeferiu? Não importa. Eu vou recorrer. Você está pelo pai, fica quieto. Até porque, se fosse para recorrer, você recorreria por agravo lá atrás, você perdeu o prazo. Recebeu também a contestação, tendo deferido a gratuidade de justiça, ou seja, tanto os autores quanto o réu possuem gratuidade de justiça, ninguém vai pagar sucumbência nesse processo, para tristeza dos advogados. Recebeu também uma réplica, qual não nos importa, só está aqui a título de explicação. Na ação de alimentos número 12345678890, então esse é o processo em epígrafe, saneou o processo. O que que é fase de saneamento mesmo? Ele verifica se o processo possui vícios que impeçam ele de seguir para instrução e julgamento. Defeitos preliminares, hipótese de indeferimento, etc, etc, etc. Saneou, estava tudo certo. Então ele determinou as partes em provas. Provavelmente ele deu um despacho do tipo: as partes em provas no prazo comum de 10 dias, devendo fundamentadamente justificar as que requererem sob pena de indeferimento. Leia-se. Você quer oitiva de testemunha? Me explica por que que você quer oitiva, senão eu vou indeferir esse negócio. Aí o que que aconteceu? A RL, representante dos requerentes, ou dos autores, como você preferir, requereu a oitiva de uma testemunha, sua vizinha Solange, que serviria, segundo narrou em petição autônoma, para confirmar que o requerido deixou o lar comum e nunca efetuou o pagamento. Vamos ler isso aqui processualmente. A partir de que momento são devidos os alimentos? A partir do momento que nós temos o processo. Qual é a relevância jurídica se ele nunca pagou antes? Nenhuma. Eu acho isso errado, eu acho isso injusto. Ok. O direito não socorre os que dormem. Entrasse com a ação no dia seguinte que ele saiu de casa. Quis esperar, faz parte. Por que que isso acontece? O senhor pode pelo menos me dar uma luz e me explicar? Claro, eu posso te dar uma visão do porquê isso acontece. No momento que a pessoa presta alimentos, sem um processo, 99,9% das vezes essa pessoa não pede comprovante. Então, imaginemos a situação. Eu saio de casa, começo a depositar dinheiro. Como é que eu vou provar que eu paguei? Eu tenho depósito. Fácil. Agora,
todo dia 5 eu vou lá até a casa, vejo meus filhos, brinco com eles e entrego o dinheiro na mão da ex-mulher. Ela não me dá recibo, eu não peço recibo. Se ela pudesse me cobrar dali a 1 ano o atrasado, como é que eu provaria que eu paguei? Não provaria. E eu não posso injustificadamente prejudicar o réu. Mas e o interesse do incapaz? Se realmente os incapazes estão em necessidade, o RL ou a RL que está com eles, com a guarda fática, poderia, desde o início, ter provocado o judiciário. Se optou por não fazê-lo, eu não posso transferir esse ônus para o outro. Raciocínio, um raciocínio possível e bastante razoável, ao meu ver, é esse. Beleza? Então, a RL quer uma testemunha para dizer que ele deixou o lar comum. Qual a relevância disso? Eu estou discutindo o uso capião familiar? Não. Então, para que importa a vizinha chegar e falar: ah, ele deixou a casa? E daí? Até porque ele, na contestação, não disse que não saiu de casa. Ele disse que saiu, ele só deu um outro motivo. Isso é irrelevante para o processo. Isso aqui é uma armadilha no sentido de seu cliente vai te falar coisas que não são relevantes para o processo. Aprenda a ler essas coisas. Primeiro ponto. Nunca efetuou qualquer pagamento. Igualmente irrelevante. Se não cobrou antes, é porque não precisava. Então, também não tem relevância. No bom português, e cuidado com a carga subjetiva das palavras, tais argumentos são impertinentes, são irrelevantes para o processo. Então, o que, que o juiz fez? A gente vai ver mais para frente, indeferiu a oitiva. Disse que não precisava dessa prova, porque é uma prova irrelevante. Já o requerido, o pai, solicitou a juntada de laudos aos quais não tinha acesso na época do protocolo da contestação, informando que a consulta com o médico ocorrera, né? Não tem esse acento aqui, erro de digitação. Ocorrera 2 dias após a juntada da contestação. Eu posso juntar provas posteriormente à petição inicial, autor, e posteriormente ao protocolo da contestação, réu, quando essas provas forem novas. É isso que ele está dizendo para você. A gente está aproveitando para fazer uma revisão geral de direito processual civil, né? Ora, se essa prova não existia na época, faz sentido juntar depois. Bem como comprovantes de despesas que teve, também posteriormente ao protocolo da peça defensiva, leia-se contestação, com as obras na casa para adequá-la às novas necessidades de sua própria mãe, Dona Fernanda. Lembremos, Dona Fernanda é mãe do réu, avó das crianças, e pela narrativa que trouxemos no encontro anterior, quando falamos da contestação, ela teria sofrido uma amputação por conta de complicações médicas causadas por diabetes, e por conta disso ele estava tendo gastos excessivos com medicamentos e obras na casa para adequar às necessidades dela. Pois bem, o juiz, então, como nós já vimos, indeferiu a oitiva da testemunha, que foi requerida pela mãe, porque não era necessário, deferiu as juntadas dos documentos, mas não intimou os requerentes, ou seja, os filhos representados pela mãe, para que se manifestassem sobre tais documentos. Primeiro ponto, o juiz, então, cometeu um defeito processual aqui. Sempre que eu junto provas, pelo princípio do contraditório, eu tenho que abrir prazo para a parte contrária se manifestar. Perfeito? Perfeito. 25 dias após, prolatou sentença, condenando o requerido a prestar alimentos no valor de 30% de seu salário em caso de vínculo e 80% do salário mínimo em caso de ausência de vínculo ou de benefício previdenciário. Aí começa os pontos de atenção. Os requerentes pediram 30 em caso de vínculo, ou seja, procedência total nesse caso, e 60 em caso de desemprego, ou seja, o juiz condenou o réu a prestar alimentos num importe maior do que foi requerido pelas partes.
Isso não pode. Considerando ainda que o recurso será protocolado no 12º dia útil após a publicação, elabore a peça defensível cabível. Por que que eu coloquei isso? Não tem dias, concorda? Eu hora nenhuma te dei um calendário. É só para dizer para você, não cabe embargos, porque embargos é até 5 dias. Vai que você vê um defeito e pede para o juiz se manifestar e corrigir. Não, não cabe embargos. Qual é a peça defensível? Nossa, qual é o nome do nosso encontro de hoje? Apelação. Então, qual é a petição cabível? Apelação. Mais claro possível. Então, vamos lá. Eu vou te dar um gabarito depois, não precisa se preocupar com isso. Eu quero fazer alguns comentários para que você comece a desenrolar esse negócio. A apelação é interposta perante o juízo prolator, o juiz da 99ª vara. Então, endereçamento da petição ao juízo da 99ª vara da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. É onde estamos, no caso concreto. 99ª. Eu vou mandar ao juiz Rafael? Não, ao juízo, não ao juiz. Então, ao juízo da 99ª vara de família da comarca da capital do Rio de Janeiro. Autos do processo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nós temos o número do processo. Vou fazer menção à grerge? Não. Ele tem gratuidade, ele não vai pagar custas. Então, vamos junto aqui pensar assim, bem rasamente, né? Bem inicialmente. Pegando lá a petição inicial e a contestação, a gente tem as informações dos nomes das partes e tudo mais, né? Então ficaria algo mais ou menos assim: Carlos, já qualificado nos autos da ação de alimentos, processo em epígrafe, movida por João e José, representados por sua genitora Maria, vem por seu advogado, não conformado com as sentenças folhas tais, interpor a presente apelação, ou interpor recurso de apelação, ou na forma do artigo tal e seguintes, interpor, como você quiser. Requerendo aquilo que a gente falou, né, a intimação para oferecerem contrarrazões, ato contínuo que as razões subam para o egrégio, deixa de recolher custas, porque possui já a gratuidade, o caso concreto diz que tem gratuidade, aquilo tudo bonito que a gente já viu. No meu modelo de gabarito, eu não fiz narrativa fática para você, porque eu não estou aqui para te ensinar a argumentar. Isso você já sabe, pelo amor de Deus. Você é estagiário de EP1. Você, todo dia que está em plantão no fórum, no seu respectivo NPA, está ouvindo o seu assistido e traduzindo aquilo para uma petição. Então, olha só. Você vai fazer um resumo do processo, vai dizer por que que ela não deve ser mantida e por que motivos. Que motivos? Vamos lá. O que que eu disse para você no nosso caso concreto? O juiz condenou a 80%. Isso por si só já é um defeito. Qual o defeito? Aí você vai fazer uma revisão sobre os temas ultra petita, citra petita e extra petita e vai ver qual deles se enquadra. Eu não estou aqui para mastigar para você. Dá uma revisão no tema e ver qual deles é. Então, primeiro ponto, o juiz decidiu de maneira diversa acima do que foi pedido. Tem que mudar minimamente por causa disso. Segunda questão. Aparentemente, o juiz não levou em consideração as provas que o tal do Carlos juntou nos autos. Porque lá em contestação, por isso que eu começo o caso concreto falando, faça a atividade inicial e a contestação. Porque lá em contestação, o Carlos diz para você: tá aqui o meu contra-cheque atualizado mostrando que eu perdi salário,
Tá aqui planilha de gastos, tá aqui as custas que eu estou tendo com a minha mãe, e agora, nesse caso concreto, ele te disse: "Estão aqui mais despesas, inclusive com obras que eu estou tendo que fazer", e o juiz não levou nada disso em consideração, condenou ao máximo que as partes pediram. Você está do lado do Carlos, você quer reduzir esses 30. Então vamos lá, tem um defeito no processo, 80%, não poderia, ainda que fosse uma procedência total, deveria ser 60%. E ainda assim, você que está do lado dele, você quer uma reforma de mérito, tem que reduzir. Com base em quê? Olha, gastos, saúde da genitora, obras que ele teve que fazer na casa por causa da amputação da senhorinha, o fato dele ter perdido o adicional noturno e o salário dele ter caído de sobremaneira. Aparentemente não levou em consideração que ele já estava prestando alimentos, e aí é algo para você mostrar para o juiz, para os desembargadores, né, que o seu cliente é uma boa pessoa, dá aquela chorada, etc. Então, a minha sugestão inicial é essa: divide em 2 subtemas, um em relação ao defeito processual, a decisão está errada porque está acima do que foi pedido, né? Artigo 141, né? O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes. Aí você dá uma pesquisada aí no Google, ultra petita, citra petita, extra petita, vê qual deles é, aproveita e faz uma revisão e fundamenta. E a segunda razão seria: olha, tem que baixar esse valor, está muito alto para a realidade fática do meu cliente. Então, nota que eu tenho um argumento processual e eu tenho um argumento de mérito. E aí, olha só, ele foi condenado num valor extremamente alto para a realidade dele. Efeito suspensivo. E aí é por isso que eu fiz questão de colocar aqui para você o artigo 1012. Na forma do artigo 1012, parágrafo 3º, eu quero a concessão do efeito suspensivo. E aí eu vou justificar o motivo. Ó, cadê? Se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento de recurso, ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Cá entre nós, meu povo, olha, doutor desembargador relator, existe probabilidade de provimento do recurso, primeiro no sentido que é um defeito processual, aqui o juiz julgou acima do que foi requerido, e também existe relevante fundamentação, uma vez que existe risco de dano grave à saúde financeira da minha família atual, inclusive da minha mãe recém-operada, que, coitada, vai ter muitas dificuldades para pagar os medicamentos, os alimentos e tudo mais dela. Preciso de ajuda, pelo amor de Deus, tem uma pessoa doente aqui. Olha só que lindo. Você tem duas razões maravilhosas para fundamentar a sua suspensão. E aí eu vou te dar uma cola. Alimentos, você que estudou direito das famílias, alimentos são irrepetíveis. Uma vez pagos, eles não voltam. Então, tem que suspender, tem que conceder o efeito suspensivo, porque se os alimentos forem mantidos no importe atual, não tem restituição depois. O dano será causado e não tem o que fazer, porque não dá para pegar de volta alimentos. Alimentos não podem ser restituídos. Irrepetibilidade dos alimentos. E aí, ao final, o apelante requer que o recurso seja conhecido, eis que tempestivo, e provido para reformar a sentença no sentido de... E aí você explica a conclusão das suas razões de apelação, das suas razões recursais de apelação. Então, meu povo, o nosso caso concreto de hoje é isso. O Carlos, que você ainda está com ele nesse caso, sofreu esse revés e eu coloquei alguns pontos de atenção para você. Quero ver se você vai perceber. Vou te dar uma sugestão, uma dica, na verdade. O juiz não intimou as crianças, na pessoa da mãe, claro, para que se manifestassem sobre os documentos.
Isso influenciou o processo de alguma forma? Então, eu preciso falar sobre isso ou isso aqui está só para me induzir ao erro? Importante você ter esse tipo de cuidado. Assim como o cliente vai te induzir ao erro, o processo vai te induzir ao erro. Você tem que ter essa atenção também. Então, esse era o tema do caso de hoje. Eu estou aqui para responder eventuais dúvidas, questionamentos, enfim, que vocês porventura tenham. Mas antes de abrir para vocês fazerem perguntas, só um recado para o pessoal da ilha. Da ilha. Eu postei lá no grupo, aquele grupo que é NPJ, coordenação de curso e tudo mais, que no dia 23 nós teremos uma visita na OAB da ilha. Você que está no EP1, pergunta para a doutora Annelise, nossa advogada lá do NPA, que ela vai te mostrar o papelzinho da inscrição, e aí você preenche a inscrição prévia e aparece lá no dia e hora marcados. Eu não tenho aqui o horário, eu sei que é dia 23, terça-feira. Acho que é 2 horas, 1h30, uma coisa assim. Só para lembrar, tá bom? Então, perguntas, dúvidas, questionamentos. Se não, tchau e benção, vamos fazer o caso concreto de vocês. Professor, boa Ana noite. Maria, né? Isso. É Diga, necessário doutora. fazer a petição inicial e a contestação? Como assim? É É o necessário é para receber as horas obrigatório? das trilhas. Ah, sim. A terceira no caso, a terceira trilha foi da contestação, né? Isso. Tá ótimo então. Ó, Obrigada. na ilha, eu falo pela ilha. Na ilha, cada trilha vale 3 horas. Então, nós estamos hoje na 4ª trilha, fazendo tudo até aqui, vocês têm 12 horas. Fazendo a da semana que vem, de 15 horas. Tá bom? Tá ótimo. Obrigada, professor. Depois da Ana Professor, Maria, obrigada. a Érica levantou a mão. Diga, Érica. Ô, professor, Olá. boa noite. Boa Boa. noite para todos. Professor, não envolve menores, então não tem que chamar o Ministério Público, ou seja, o juiz ele pode tomar suas decisões, claro, ele é para isso, mas ele não chamaria o Ministério Público para se resguardar sobre as decisões tomadas por ele? Não ficou explícito no processo, mas ele chamou. O Ministério Público participou de tudo, deu os pareceres, as manifestações dele. Ah, tá, muito obrigada. Nada. É que senão eu ia acabar tumultuando o processo falando o Ministério se manifestou em promoção ministerial às florestais. Aí ia ficar muito grande, eu não queria confundir tanto. Mas gostei, parabéns, inclusive, pelo raciocínio jurídico. Ele participou, sim. Nelson. Diga, Nelson. Fala, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Então, nesse caso aí, a gente vai fazer um recurso de apelação, né? Isso. O que que acontece, professor? Principalmente os currículos novos, 220, a gente não chegou a fazer as petições, nenhuma. Não foi ensinado para a gente, porque a gente não fez nenhuma prática ainda, Uhum, entendeu? eu sei. A primeira petição que eu fiz foi a petição inicial de alimentos aí. E eu fiz olhando aí exemplos que a gente acha na internet, né? A ideia é essa, Nelson. Na sua aula, voltando, entrando. E a gente não tem. Tem algum modelo aí que você possa dar para a gente aí, para a gente conseguir Então, fazer? vamos por parte. Hoje eu já postei na equipe do EP1 da ilha e já mandei para os coordenadores dos outros EPs esse material que eu estou apresentando. Eu vou mandar um gabarito, uma sugestão de gabarito, na semana que vem. Mas, enquanto isso, a ideia é justamente essa, que vocês pesquisem, achem modelos e vão fazendo as adaptações na visão de vocês, com base no que vocês conhecem de processo, não de prática.
Depois vocês comparam com o gabarito e vejam se vocês estão indo no caminho certo. A ideia é justamente essa. Entendi. Tá Entendi. bom. Mas é que esse gabarito não tem saído para a gente aqui do Via Brasil, não, tá, professor? Oi? Esses gabaritos não apareceu para a gente, não. Eu nunca vi um gabarito, por exemplo. Eu mandei para os coordenadores dos NPJs. Tem vindo para a gente ainda não. Então, pede para o seu coordenador mandar uma mensagem para eu poder mandar para ele ou para ela, enfim. Tá bom? Tá bom, professor. Tá bom. É só isso. Obrigado aí, tá? Tamo junto. Depois do Nelson, Érica. Professor, de novo eu, né? Bom, eu vou aproveitar aí o ensejo acho que é Nelson, né, que acabou de Isso. falar. Porque eu também sou desse currículo 220. Então, vamos lá. Por acaso, eu estou fazendo agora prática simulada do trabalho. E eu comparei as petições iniciais, quer dizer, os modelos de petição inicial que a professora nos forneceu. E que me pareceu bem lógica para as questões de prática trabalhista, que é cheia de detalhes, né? Então, ela tem uma maneira de montar uma petição inicial. E eu comparei esse modelo com petição inicial do direito do consumidor. E, assim, são modelos bastante distintos, Sim. bastante diferentes. E essa questão de direito de família, por quê? O direito, aliás, esse uso o ECA também, né? É uma mistura de dispositivos, como o direito requer, né? Mas eu fiquei um pouco perdida em relação a isso, porque eu pensei que a gente fosse ver família depois. Né? Agora a gente está vendo o direito do consumidor, né? E aí, como se a gente estivesse antecipando. Então, qual o melhor modelo para eu seguir? O de direito do consumidor ou direito trabalhista? Porque no direito Nenhum dos trabalhista é um modelo próprio de direito de família. Não. Vamos lá. O rito de alimentos é um rito especial, mas ele utiliza o procedimento comum em tudo que não é oposto a ele. Então, a regra geral de teoria geral do processo, a petição inicial conterá, artigo 319, o endereçamento, a qualificação conterá nome, sobrenome, nacionalidade, profissão, estado civil, CPF, endereço e domicílio, telefone, endereço eletrônico. Tudo isso é regra geral de direito processual civil. A única diferença do direito de família na área de alimentos é quem é o autor? As crianças, representadas pela mãe. Por isso que no modelo de gabarito da petição de alimentos eu coloquei isso. Fulano e ciclano. Professor, desculpa, entendeu? Mas em matéria de endereçamento, isso é perfeito. Em matéria do autor e ré, perfeito. O que eu digo que é diferente, porque, por exemplo, lá na experiência que eu estou tendo, né, de prática simulada do trabalho, são pedidos itens, e dentro de cada item vem fato, fundamento, conclusão. Isso ajuda muito na hora de montar o pedido. Já no direito do consumidor, que é o que a gente está vendo lá no nosso estágio, o fato ele vem todo na frente. Depois que você faz uma CPC conclusão. isso acontece. Não é no direito do consumidor. Artigo 319 é isso. Então, a gente segue esse modelo do direito do consumidor? Então, mas é que tá. Não é direito do consumidor, isso é direito processual civil. Artigo 319 do CPC, isso não é uma regra própria de consumidor. Olha só, o artigo 319 do CPC diz o seguinte: a petição inicial indicará o juízo a que é dirigida, 2, a qualificação, 3, o fato e os fundamentos, 4, o pedido, 5, o valor da causa, 6, as provas, 7, a opção do autor por audiência de conciliação e mediação. É isso. Isso é regra processual civil. Não tem a ver com direito do consumidor. Tá. Essa regra geral a gente utiliza em direito de família. Então eu já estou. Bom, é porque eu já sei qual é a minha confusão. Eu não fiz ainda direito processual do trabalho, porque deve ter regra própria para o trabalho.
Exatamente. Agora eu entendi. Mas esquece trabalhista. Beleza. Não. Pega a sugestão de gabarito da petição inicial e da contestação, compara com o que você fez e depois faz a sua de apelação. Entendi. Então, na verdade, agora eu entendi. O trabalho deve ter regras próprias, porque quando tem regra própria, Porque é um processo próprio. você só usa o CPC subsidiariamente. Exato. Então, agora eu estou entendendo melhor. Então, a gente vai usar o CPC. CPC Ótimo. sempre. Eu pensei Tá que bom. tivesse alguma regra mais específica, porque assim, a gente Não. teria que usar. Não tem. É o CPC, pronto. Até porque, doutor, olha só, na Justiça do Trabalho a gente usa CLT. A gente usa CLT aqui. Então, nem faz sentido. Eu estou tentando entender a questão do direito processual. Eles é que têm uma regra específica. Dentro da CLT. Isso, tá. E a gente não usa. Exatamente. E a gente não Tá tem bom? isso. Exatamente. Né? Ou seja, o ECA, essa coisa toda, ou então o próprio direito de família não tem. Segue o CPC. É isso, CPC. né? Salvo quando especificar diferente. Por isso que eu coloquei no material de vocês. Ver a lei tal, lei da ação de alimentos, para ver o que é diferente. No mais, CPC. Tá bom. Tá, muito Tá obrigada. Nada. Depois da Érica, Jorge Luiz. Boa noite, professor. Boa noite, Jorge. Está me escutando bem? Tá bom. Perfeitamente. Não, então, até a Érica estava perguntando, é justamente sobre isso que eu ia falar. Essa estão sendo muito interessante. Agora a gente tem que praticar, né? Isso é claro. Só que a gente, como são muitas tarefas, às vezes confunde, mas isso é bem claro, bem simples, dá para entender bem. Então, até gostaria de falar, contribuir, né? É o que eu ia falar no próprio CPC, no artigo 3, não só no 319, mas 320, 321, ele ajuda bastante o básico, que vai ser empregado em todos os tipos de processo. Né? É claro que vai mudar de acordo com o caso concreto, você vai mudar as leis, e também é interessante colocar as sentenças, né, que vão ser fundamentos, vão auxiliar a fundamentar melhor. Mas... Sim, olha só. Então, professor, essa é a dica. Oi? Por exemplo, professor, só o que está me escutando direitinho, tá? Sua voz está meio que falhando. Ligação. Mas pode falar, vai lá. Tá bom. Então, deixa eu ver o raciocínio que eu estava falando. Por exemplo, o senhor está seguindo a petição inicial, todo mundo vai fazer, depois vem a contestação, aí depois veio a sentença, né? Não, e depois apelação. a gente se concorda. Aí vai ter a quarta, que é a apelação, né? Apelação. Não, apelação é agora. Certo? Sim, mas isso. Vai apelar de acordo com a sentença, né? Se concorda ou não. Isso. Então, aí eu pergunto, a minha dúvida. Por exemplo, eu estou representando eu vou representar os dois. Eu vou fazer a petição, depois eu vou fazer a contestação como o réu, né? Isso. Mas, por exemplo, quando eu estiver falando da contestação, eu posso alegar que o meu réu tem uma boa vontade como pai, independente de o juiz arbitrar um valor, eu já contribuí com o que eu posso, dentro das minhas possibilidades. Eu apresento os problemas que eu tenho, que de repente eu não posso dar aquele valor até o necessário, mas ele fala mas eu posso sobre dar isso uma no parte. caso concreto. Isso. No caso Aí eu quero concreto dizer, da trilha 3, ele informa você que ele já está pagando. entendi. Tá ok. Tá Tá bom? depositando mesmo que a pessoa, então aí já está registrado, né? Ele vai depositando Isso. e vai guardando aquelas provas. Tá ok, Exato. professor. Que ele também não Obrigado. precisava. Porque os alimentos só são exigíveis depois do processo. Ele estava fazendo por boa fé. Boa fé. Tá ok, professor. Muito obrigado. Tá bom? Tamo junto, Jorge. Ok. Depois do Jorge, temos a Natália. Natália. Então, a gente conversa depois. Natália, Ana Maria. Professor, sou eu de novo. A Diga, respeito da doutora. contestação, quando eu for escrever, eu tenho que pegar o mesmo caso concreto da petição inicial ou tem um caso concreto diferente? Dele narrando a história? Cada um tem um materialzinho, doutor. É que não chegou pra gente ainda não, da contestação.
Então, você é de qual campus? Eu sou do campus de Duque de Caxias. Então, pede para a professora Catiane, Tá ok. tá bom? Tá? Muito Eu obrigada. mandei. É que nós estamos num grupo de coordenadores de NPJ. Aí, antes dos nossos encontros, eu posto lá para eles poderem postar para vocês nas suas respectivas equipes. Ah, perfeito, então. Muito obrigada, professor. Tamo junto. Natália? Oi, boa noite, professor. Tá me ouvindo? Boa! Agora sim, Ah, desculpa, é que eu não consegui ligar o microfone na hora que o senhor me chamou. faz parte. O que que acontece? A minha dúvida é que eu não cumpri as 3 primeiras atividades. É só fazer. Eu vi sim, era essa a minha dúvida, porque eu vi depois que tinha um prazo, que era para Vamos entregar lá. Você é de qual campus? o West Shopping. Então, você tem que ver com o seu coordenador de NPJ qual é o prazo que ele está aceitando. Por quê? Cada um de nós tem a sua maneira de lidar. No meu caso na ilha, o que eu combinei com os meus alunos e alunas? Façam tudo e entreguem ao final do período. Outros coordenadores estão falando coisas do tipo, ó, a atividade 1 vocês têm até o dia tal, a atividade 2 até o dia tal, a atividade 3 até o dia tal. Cada um de nós trabalha de um jeito. Aí tem que ver com ele qual é o prazo que ele está aceitando. Então tá bom, eu vou ver com ele, porque aí eu quero saber se eu faço a petição inicial e tudo, ou se eu faço apenas essa última atividade. Entendi. É o professor Jamil. Então tá bom, eu vou ver com ele. Obrigada, professor. Fechou. Tranquilo. Mais alguém? Não? Então, Professor, meu boa povo. noite. Boa. Quem fala? Rogério. Rogério. Diga, Rogério. Não ficou muito claro, a gente é obrigado a fazer três trilhas, é isso, por semestre? Não, cada semestre tem uma quantidade diferente, não é sempre a mesma coisa. O EP1 possui 5 trilhas. Nós Obrigado. estamos hoje na 4ª. Semana então que vem é a 5ª e última. tem que fazer as 5. É. Tá, ok, então. Obrigado. Cada uma vale 3 horas. Ok. Beleza. Júlio César. Mestre, boa noite. Nessa Boa. apelação, dentro do que o senhor falou, nós falamos no vizinho, nós falamos em documentos, nós falamos em dinheiro, e quando chegou às crianças, no caso das crianças, foi citado até, né, Ministério Público, parte dos adolescentes, né, na Justiça. O que se pode realmente apresentar das crianças num processo desse, ou numa peça dessa, como prova? As próprias crianças, documentações, filmagem, o que o senhor sugere nesses casos? Não entendi a dúvida. Nesse caso concreto, a gente está pelo pai, a gente não vai falar nada disso. Ou seja, no caso das crianças, por serem menores, protegidas por lei, o meu interesse era discutir talvez um ponto em que pudesse, né? Porque nós falamos da vizinha como prova, nós falamos pagamentos em dinheiro, mas não foi citado em nenhum momento na discussão hoje, né, na sua gestão, as crianças como sendo apresentadas algo palpável que foi pago, ou seja, elas podem entrar, pode acontecer algum tipo de elemento desse processo, ou seja, que apresente as crianças ou deixa elas de fora que é melhor? Não, mas eu não entendi como assim apresente às crianças. Eu não entendi a dúvida. Algo relacionado às crianças que justifique, né, uma apelação ao juiz, no caso, né, de que ele se sensibilize. Por exemplo, uma gravação das crianças agradecendo ao pai os alimentos, Ah, entendi. algo que justifique protegendo as crianças dentro da lei e não expondo elas, porque não foi citado, né, nessa boa aula que nós estamos Entendi. tendo, deixamos as crianças de fora. E eu estou querendo aprender aqui com o senhor como que pode ser usado argumentos palpáveis, né, ou dentro da peça, justificando que as crianças estão sendo alimentadas, ou seja, que elas estão felizes, seja lá o que for que ajude, né, o cliente e ao juiz Entendi. a compreender melhor que as crianças estão realmente, né, sendo bem tratadas pelo, digamos, pelo réu, no caso, né? Entendi. Num caso real,
Não num caso de prova, porque num caso de prova a gente não pode criar informações. Mas num caso real, você, como advogado, poderia verificar com o seu cliente o seguinte: olha, eles visitam você? Visitam. Então, me consiga gravações de vocês em momento de lazer, mostrando que eles estão bem vestidos, estão bem alimentados, estão se divertindo, estão curtindo, estão aproveitando. Isso justifica, mas não para uma ação de alimentos, para uma eventual ação de guarda, para uma eventual ação de regulamentação de visita, para alguma coisa nesse sentido. Se ele dissesse para mim, olha, eu possuo uma gravação de uma videoconferência que eu fiz com meus filhos, uma chamada de vídeo por WhatsApp que eu gravei por causa de um aplicativo, no qual eu comento: ah, e aí, conseguiram comprar as coisas que precisavam? Ah, sim, papai. Mamãe disse que você depositou o dinheiro anteontem, aí ontem nós fomos na loja, compramos não sei o quê. Eu poderia usar isso como prova sem problema, porque foi uma prova produzida numa conversa interpartes. E não tem problema expor as crianças, porque processo de família está em segredo de justiça. Então ninguém veria isso, além das partes e do magistrado. É que nesse caso específico a gente não tem essa informação. Então, metodologicamente, se você pensar num eventual exame de ordem ou algo assim, você não poderia fazer isso, porque você não pode criar informações. Na vida real daria. Perfeito, mestre. Muito obrigado mesmo. Falou, Júlio César. Então, meu povo, é isso. No encontro de semana que vem, vocês vão falar sobre procedimentos de execução. Então, nos vemos na próxima sexta-feira. Tá bom? Um abraço, boa sorte. Eu vou postar a sugestão de gabarito para o pessoal da ilha na semana que vem. Vou enviar para os seus respectivos coordenadores e coordenadoras das outras unidades hoje mesmo. E aí eles vão ver o prazo que eles vão dar para vocês de outras unidades. Quem for da Ilha do Governador, ciente que vocês vão entregar tudo isso em junho, no prazo a ser acordado com a doutora Annelise, que é a nossa nova advogada do NPA. Tá bom? Até a próxima. Diga, Érica. Ah, professor, é só uma questão. O professor comentou de uma visita que a gente tem para fazer. Só que no dia 23, terça-feira, eu não posso. Isso vai me prejudicar na disciplina? Não, isso é uma sugestão, doutora. Ah, tá bom. Quem for ganha lá as horinhas de estágio extras, mas não é nada obrigatório, não. Vocês não têm nada obrigatório que não seja regulamentar. Isso é só extra, tá bom? Obrigada. Tamo junto. Até breve.